Para conhecer de si mesmo, devemos conhecer o mundo. Para conhecer do mundo, devemos conhecer a nós mesmos. Hoje irei falar sobre a lei do espelhamento e a lei da atração, de uma forma da qual você nunca ouviu falar. Nós confundimos muito, a lei da atração, até porque a forma como que foi mostrada não é errado, era assim mesmo, que era para a gente começar a ter iniciação de entender o que é tudo isso. Então, vieram os pioneiros, que nos trouxe o quê? É só você colocar alguma mente na sua cabeça e você vai atrair. Você vai colocar, dinheiro, você vai fazer aquele mural, você vai escrever como se estivesse acontecendo e você vai atrair. E essa é uma realidade, Só que a lei da atração é muito mais do que isso, Por quê? Vamos entender um pouquinho. Então vamos entender da lei do espelhamento primeiro. Imagine-se num mundo da qual você não tem espelho. Como você saberia como é você fisicamente? Você não saberia, porque você vê o mundo através dos seus olhos e da qual você não tem como de enxergar como você é fisicamente, a não ser que você tenha um espelho, uma câmera, Mas como não vivemos no mundo sozinho, você teria projeção de outras pessoas para te contar. Apesar de você nunca ver e nunca confirmar, você teria alguma projeção. Alguém poderia dizer sim para você. Como eu faço com a minha gata. Você é muito linda, que olhos lindos, Uma princesa. Você vai entender essa projeção. Você vai entender que ela é uma coisa boa e talvez você vai não só perceber a vibração da pessoa, como ela está falando de você e a imagem que ela está tendo de você. Então podemos dizer que, por exemplo, quando eu olho essa árvore que está aqui, eu posso observar a árvore, ela receber o que eu tenho observado dela, que é para você ficar quietinho agora, tá? Sem vento. E ela vai devolver para mim o que ela percebeu de mim também. Como isso acontece? A árvore não é uma pessoa que pensa, Penso, logo existo. A árvore existe, apesar dela não pensar. Tudo tem consciência. Eu vou trazer um vídeo só sobre consciência, sobre awareness, Mas vamos entender que nós não funcionamos apenas em mente e corpo. A gente funciona em alma. Então, nossa alma, ela pega emprestado esse avatar. Esse avatar contém um corpo e uma mente pensante, A própria alma tem uma mente, pode-se dizer. Nós somos fragmentos dessa alma, Não quer dizer que eu não sou a alma. Eu sou. Entende? Por isso que eu falo muito para vocês. Seja o que você é, a alma. Então, a alma tem essa coisa de, por exemplo, um animal, da qual não tem um self, não tem um ego. Porém, ele existe nesse animal uma consciência, existe na árvore uma consciência, e da qual compartilhamos o tempo todo. Então, a gata, quando eu falo para ela, ela recebe a imagem. Ela recebe essa imagem na cabecinha dela. Ela pode não estar consciente daquela imagem, mas essa imagem está sendo o tempo todo trocada. Como que isso se dá? Então,
O mundo é um espelho de você. E quando eu foco em alguma coisa, a gente tem que pensar que a nossa mente é que nem a câmera aqui, ó, da qual eu tô falando com a câmera aqui e ela tá recebendo as informações ali, nessa caixinha dela, né? Na verdade, fica na memória dela, né? Fica num negocinho bem pequenininho assim que fica na memória dela. Então ela vai conter essa informação. Então o mundo é de informações, né? Então a árvore contém informações, os animais contêm informações, né? E só que eles às vezes não se comunicam com nós da mesma forma que a gente comunica, né? Na linguagem falada. Então vamos dizer que a alma que é o que é essa consciência, essa presença, da qual ela utiliza um instrumento, né? No caso, o animal, e aquele animal ele vem programado para fazer algo, né? Então ele vem, vamos supor, uma aranha, ela já tem uma programação da qual ela vai fazer uma teia de aranha. É algo da natureza dela, é natural. Então nós temos essa natureza pensante e através desses pensamentos a gente atrai. E não quer dizer que o animal não atrai. Ele só não está consciente. Então vamos explicar o que é esse estar consciente da qual eu estou consciente de que eu sou essa pessoa que me disseram que eu sou, me deram um nome da qual eu me identifiquei e, né, então eu vou ser essa pessoa. Então, o mundo, ele esse mundo aqui, da qual a gente está neste momento, nesse tempo e espaço, ele funciona sob a lei da dualidade. Portanto, a nossa mente, ela funciona na dualidade, a alma não, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês, transcende a mente, vocês vão transcender a dualidade. Quando você se torna presença, que é como se fosse uma terceira pessoa dentro de você, da qual está observando tudo. Então é um observador, né? Então a árvore tem esse observador, o gato tem esse observador, ele observa. O gato vai lá e vê um animal, ele vai atrás, ele não está consciente. Então são seres que estão inconscientes ainda, mas eles possuem esse awareness, que seria o reconhecimento de que tudo isso está ocorrendo, essa observação. Então vamos pensar nós, bebezinhos. Quando nós somos bebezinhos, a gente tem esse awareness. Para simplificar para vocês, eu li num livro da qual explica um pouco sobre almas e fala que quando nós somos bebês, a alma tem mais controle sobre nós do que depois que o ego se forma. Quando o ego se forma, a alma meio que perde essa ação sobre você, né? Então vamos pensar. Então o bebezinho, ele é mais awareness, né? E você percebe que o bebezinho tá sempre só olhando, observando tudo. Aí a gente começa a projetar informações nessa criança, né? Olha, essa criança tem um olho azul, nossa, essa criança tem isso, tem aquilo. Então ela vai recebendo aquelas informações e ela vai se tornando aquilo que ela tá escutando, né? Então ela vai tendo essa programação mental. E daí a nossa alma tem a própria programação mental dela, né? E que é por isso que às vezes entramos em conflito quando estamos aqui. Enfim. Então a gente vive essa... Então quando eu
quando nasce o ego, nasce um senso de eu, nasce essa consciência do que eu sou. Eu sou a Mayara. Então, nasce esse senso de identidade. E quanto mais identificado eu fico, mais longe da alma eu fico. Porque a alma é tudo e nada ao mesmo tempo. Então, ela não é identificada, né? Ela é essa observação das identificações, digamos assim. E o ego em si, ele também é dividido em dois. Então, uma parte é consciente e uma parte se torna inconsciente. Então, você é a dualidade. Eu digo para você, você é bom. E a parte mal que existe dentro de você vai ser suprimida e vai se tornar inconsciente. Eu vou explicar isso melhor em outro vídeo separado, mas só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Então, vai ter aqui a consciência, mas a sua sombra vai existir. Então, eu sou uma pessoa boa, mas tem um dark side, né? Tem um dark side que vai exercer poder sobre esse, se esse não tiver awareness desse, se não tiver reconhecendo que esse existe, né? Em determinadas situações. Vamos deixar isso para outro vídeo. Então, você vem para cá e você vai começar a ter experiências para se conhecer essas partes de você, né? Então, basicamente é para isso que a gente vive, digamos assim. Agora, a lei da atração. Vamos entender da lei da atração, né? Essa é a lei do espelhamento. Então, você, só para resumir a lei do espelhamento, você não saberia sua imagem se você não tivesse alguém falando para você. Então, basicamente, é isso que é o mundo afora de você. Uma externalização do que é interno a você em forma, só que a gente não funciona da forma só eu penso, consciente e acontece, tá? Tem a parte vibracional, da qual é a sombra e da qual eu não sei que ela, se eu não aumentar se eu não expandir a minha consciência, por isso que chama de expandir a consciência, eu não sei que ela existe, né? Eu não estou aware, então as coisas vão acontecer de forma inconsciente, que é o que a gente tem vivido ao longo dos anos e que agora está havendo uma aceleração da nossa evolução, né? Que eu acredito que a nossa evolução vai ser isso, vai estar aware do ego e, né, e mais ou menos ser o que nós somos realmente, né? Então vamos viver um mundo mais enlightenment, digamos assim. Isso vai mudar muita coisa, pode mudar o sistema, muda muita coisa na manifestação, no mundo externo, né? Mas aí, então, como é que funciona a lei da gravidade? Então, vamos imaginar os planetas. Deu-se o caos e, de repente, estava tudo no lugarzinho, né? Eles se organizaram de acordo com essa lei gravitacional. Os cientistas não calculam a força, mas calculam o bending time space embaixo, né, dos planetas, né? Então eles imaginam como se tivesse uma rede e de acordo com a forma com que eles puxam os objetos, né? Por causa disso foi possível eles colocarem coisas acima da Terra, né? Porque se você coloca um objeto a uma determinada distância, a Terra ela vai puxar para baixo, né? Então, é assim que funciona a lei da atração. Então, é uma lei da qual é uma lei relacionada entre dois objetos, da qual uma força puxa a outra para si, né? Então, para o centro de si, na verdade, né? Basicamente é isso. Mas para nós não funciona com o nosso corpo, né? Seria mais com a nossa mente. Então a gente utiliza essa mente para atrair, né? Para atrair, utilizando a imagem. Então você coloca a imagem, vocês podem fazer o exercício aí, coloca a imagem, sei lá, de um animal. Pensa num animal impossível de você encontrar
Coloca ele na sua cabeça. Você vai ver que você, em 2 dias ou até menos, você vai começar a ver esse animal. É muito real a lei da atração. Só que então, é assim que funciona a lei da atração. Nós utilizamos a nossa mente e a nossa vibração, basicamente, né? Então, tem a ver com nossas programações, tem a ver com porque dependendo do que eu penso, eu vou começar a vibrar, e dependendo do que eu vibro, vai só aumentando o pensamento e assim vai atraindo as coisas, né? Então, por isso que a meditação é bom, porque vai acalmar e vai silenciar a mente, né? Então, você vai ter a possibilidade de enxergar o que está dentro de você e fazer as suas correlações com o que está do lado de fora, que é muito interessante. Então, a projeção da qual eu falei, você não teria como saber do seu rosto, né, se não fosse o espelho, e se não fosse outras pessoas falarem para você, e funciona assim com as nossas vibrações e os nossos pensamentos, né? Então, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente pensa, outras pessoas projetam de volta para nós, né? Você tem que estar muito atento para saber qual parte de você que está conectando com isso, né? Então, é assim que você vai começar a entender a lei da atração. Então, diz muito sobre, então é só pensar no dinheiro que eu vou conseguir ter o dinheiro e tal, e não é assim que funciona. Você vai, às vezes, dependendo do que você acredita, do que você escutou a vida inteira, você vai limitar determinadas coisas de chegar a você. E se você ver o reconhecimento, você consegue manipular isso outra vez, né? Você consegue manipular essa parte sua que está resistindo, né? Ou embrace mais ainda, né, aquilo, né, uma forma paradoxal de você não resistir à resistência e simplesmente liberar, entender dela e liberar para sentir essa resistência. Quando você sente a resistência, você libera e aí se transforma em outra coisa. Então, nós funcionamos no mundo paradoxal da qual nós, dentro de nós mesmos, somos duos, e que vamos atrair as coisas que a gente fala, que a gente vibra, que a gente pensa. Então não é tão simples assim. E nós temos os pensamentos inconscientes. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, que sempre há uma parte do universo da qual a gente não consegue ver, a qual os cientistas não conseguem estudar. Isso já mostra para nós que sempre vai haver parte de nós que está inconsciente, porque nós funcionamos nesse sistema de dualidades, né? E a alma é simplesmente aquilo que observa tudo isso ocorrendo, entendeu? Então a alma é esse ponto central da qual eu observo se eu estou tendenciosamente para um lado ou tendenciosamente para o outro. Então, assim que funciona a lei da atração. Vou passar um exercício para vocês começarem a ter experiência, porque de vocês escutarem, vocês estão abrindo o leque de oportunidades, né, mentais, de vocês começarem a viver a manifestação, de enxergar ela, porque ela está sendo exercida, né? É aquilo que eu já disse da gravidade, sabe? Se você pensar, você acreditar na gravidade ou não vai fazer ela deixar de existir, ela existe, né? Agora, você abrir seu espaço para entender dela, você pode utilizar ela para alguma coisa, né? Então, e foi assim que a gente utilizou ela para desenvolvimento de tecnologias, né? Então, assim, o entendimento dela, o entendimento de como funciona, você abre a possibilidade de inventar outras coisas. Então, gente, tem um exercício que eu comecei a ter, assim, muita experiência com a questão da manifestação, que você vai pegar uma carta, você vai escrever. Quem trouxe isso para meu conhecimento, né, foi minha irmã. E a minha irmã trouxe que ela assistia muito Marcos Trombeta, né? E aí, então, ele trouxe esse exercício. Você vai pegar uma carta, você vai escrever tudo que você não gosta na sua vida, né? E aí você vai escrever uma carta B,
da qual essa vai se chamar carta A. Você vai escrever a carta B, da qual você pode até utilizar assim, como se você estivesse falando com Deus. Eu fazia como se eu estivesse falando com o universo. Mas se você pode utilizar falando com Deus ou com o universo, dependendo do que você acredita. Se você acredita em Deus, pode utilizar, porque como muita gente acredita em Deus, dessa forma talvez você acesse essa consciência e ela tem mais poder, digamos assim. Quanto mais pessoas pensam a mesma coisa juntos, mais poder isso tem. Então vocês vão pegar fazer a segunda carta e vocês vão escrever aquilo que você quer que aconteça, como se já estivesse acontecendo nesse presente momento, certo? E daí você vai escrever e você vai ler durante 90 dias. Vai acontecer? Não se preocupa com isso. Só leia, entende? Só leia. Se quiser colocar time frames, que significa tempos para acontecer mais rápido, é melhor, porque você vai dar a ordem pro seu subconsciente de trazer mais rápido para você. Bom, para aqueles que estão aqui, né, de acordo com a chama gêmea, vamos entender a manifestação com a chama gêmea. Se o que eu sou com a minha chama gêmea é alma, então não é possível de eu manifestar essa pessoa se eu enxergar ela como uma pessoa separada de mim. A única forma que existe é você se alinhar com o que você é vibracionalmente, tá? Quando você acessa essa vibração e só tem como presença, só meditação de presença. Quem fala muito sobre isso é Eckhart Tolle. Se vocês quiserem ver o vídeo dele, eu vou ver se eu consigo. Meu tempo é meio corrido, mas eu queria trazer no meu outro canal que eu tenho, Eckhart Tolle e dublado, né, para vocês começarem a acessar as informações dele que são valiosas, tá? Bom, gente, dizendo isso, vocês vão, então, se vocês fizerem a carta, façam para você, nunca coloque outras pessoas, porque às vezes a vontade de outras pessoas é de viver outras coisas, ou se você quiser um outro tipo de relacionamento, no caso, sem ser os chamas, porque os chamas não tem como você manifestar dessa forma, tá? A chama gêmea, realmente, ela é um acordar espiritual, é para você retornar para a unificação, para retornar para a sua vibração original, né? Então não é para você sair da vibração de dualidade da qual eu falei no vídeo. Então você vai voltar para a sua vibração original e isso vai fazer com que você seja objetivo às coisas que te acontecem. E infelizmente às vezes acontecem coisas da qual o seu ego não quer. Então isso é o que é você ser o que é com a chama gêmea. Ok, aprendendo sobre isso eu quero um soulmate mesmo. Então você vai colocar os comportamentos, a personalidade que você quer que seu namorado tenha, né? Seu parceiro, que você quer que seu parceiro tenha. Então você pode colocar também nessa carta, tá? Então é isso, gente. Façam para vocês começarem a ter as experiências, tá? E se vocês querem manifestar a chama gêmea, é fazer no meu curso, porque no meu curso eu vou explicar como é que vai acontecer, tá bom? Então, te vejo na próxima. Um beijo. E até mais.